Nós estamos no mês da juventude, dos jovens, e pedi a Deus uma palavra, um tema que fosse propício aos jovens, mas também que falasse a toda a igreja. E o tema que Deus, entendo, colocou no meu coração foi vocação. Vocação. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1, Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Atos 18, verso 1. Diz assim: Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi ao encontro deles. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, estou inocente, e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício, justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviam, criam e eram batizados. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja, que aqui hoje, mais uma vez, o Senhor reúne em Teu nome. E aqui, Senhor, já entoamos os nossos louvores, já fizemos subir as nossas orações. Agora pedimos que o Senhor, mais uma vez, nos dê a porção da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco e assim também nos abençoe. Para a glória do Teu nome, o nome de Jesus. Amém. O que é vocação? Como você definiria a palavra vocação? A palavra vocação vem do latim, vocatio, que significa chamado, significa inclinação, significa pendor. Na Idade Média, vocação foi entendida especialmente com um chamado religioso. As pessoas que se entendiam chamadas por Deus para servi-lo na igreja. Servi-lo na igreja como padres, como freiras, como monges, entendiam que, diferentemente de outras pessoas, elas tinham um chamado especial para viverem exclusivamente para Deus. Aí então chega o Lutero com a sua doutrina do sacerdócio universal dos santos. E ele diz assim: nada disso. Não existe uma classe especial de cristãos
que são chamados, vocacionados para viverem exclusivamente para Deus, enquanto outros se dividem entre as suas ocupações no mundo e as suas ocupações para com Deus, coisa que infelizmente ainda hoje nós fazemos essa distinção. O Lutero falou, não existe isso. Antes, indistintamente, todos os cristãos, todos os crentes são chamados, são vocacionados para viverem exclusivamente para Deus, para viverem com um só propósito, servir a Deus. Então, não existe esse negócio, tem cristão que vive consagrado a Deus, e tem outros cristãos que não são chamados a essa vida consagrada, então eles dividem a sua vida em preocupações mundanas, e quando dá, servem a Deus. Não, todos os cristãos, sem exceção, são chamados por Cristo para viver exclusivamente para Deus, para servirem a Deus naquilo que fazem. Então não é só o pastor que é chamado, não é só o missionário que é vocacionado, o pedreiro também é, o mecânico é, o sapateiro é, o médico é, o policial é, o advogado é, para servir a Deus naquilo que faz, e com aquilo que faz, glorificá-lo. Ele é chamado para servir a Deus naquilo que Deus tem confiado a ele. Tudo é para Deus. Então, a partir disso, foi se formando ideias a respeito da vocação, e algumas dessas ideias talvez tenham chegado até você. Então, a ideia, por exemplo, que vocação tem a ver com aptidão. Fulano tem aptidão para mexer com números. Beltrano tem aptidão para letras. O outro tem aptidão para música, então tem os testes vocacionais. Para não acontecer, por exemplo, de você chegar e dizer assim, eu acho que a minha vocação é para ser enfermeiro, para ser enfermeira. Assim, eu não posso ver sangue, mas eu acho muito bonito. Então eu ia dizer para você pensar melhor, orar mais. Porque não está batendo. Aí chega a ideia também que há uma distinção entre vocação e ocupação. Então, o sujeito, ele se sente vocacionado para a música, por exemplo. Mas ele não consegue viver só da música, então ele vai ter uma ocupação que vai patrocinar aquilo que ele entende ser a vocação, o chamado dele para servir a Deus. Tem essa ideia também. Então, a ocupação patrocina a vocação. Pode ser. Em alguns casos, pode ser. Mas também tem a ideia assim que você encontra a sua vocação no cruzamento entre uma necessidade do mundo e uma capacidade sua. Então, você identificou uma necessidade que existe no mundo, e você recebeu de Deus a capacidade para atender essa necessidade, está aí a sua vocação. É aí o seu lugar no mundo. Deus te deu essa capacidade para atender essa necessidade. Então, essas são as ideias que circulam entre nós, circulam lá fora também, a respeito de vocação. O problema é que nem sempre a vida é tão redondinha assim. E aí o que acontece é que essas ideias, enquanto inspiram alguns, fazem outros entrarem em crise. Porque tem gente que diz assim, bom, pastor, mas eu já identifiquei uma necessidade no mundo, eu tenho a capacidade de atender essa necessidade, mas não me dão oportunidade. E aí começam as crises. A crise de outro é assim, não, pastor, até me deram oportunidade, mas eu desperdicei, e agora não sei se volta mais. E agora o que eu faço? Então a pergunta que a gente precisa responder hoje é, afinal de contas, o que a Bíblia fala a respeito de vocação, de chamado?
O que a Bíblia de fato fala sobre isso? Então, nesse texto aqui, que a gente lê a respeito de Paulo, tem algumas sugestões para nós a respeito de vocação, de chamado, ocupação. A primeira verdade, irmãos, é que não importa como você pense, como você entenda, como você lê a sua vida, como você julga, se você aproveitou bem as oportunidades, se você não, se você está no seu chamado, se você não, enfim, saiba de uma coisa, Deus não joga a sua vida fora. Deus não joga a sua vida fora. A gente vê isso na vida desse Paulo que um dia foi Saulo. Ele que vivia indo de cidade em cidade com ímpeto fora do comum para perseguir cristãos, para fechar, destruir igrejas. E aí um dia ele se converte, ele tem um encontro com Jesus, ele é salvo e Jesus poderia virar para ele e dizer assim, olha, o fato de eu te salvar já foi muita coisa, por tudo que você fez, já foi muita coisa eu ter te salvado. Então, agora você fica aqui nesse banco, você espera até o dia que eu voltar que eu vou te buscar. Não, Jesus não fez isso. Mas Jesus virou para esse Saulo e é como se ele dissesse assim, bom, você tem essa inclinação, né? Você tem esse pendor, né? Essa força de ir de cidade em cidade cumprindo missões. Pois bem, então agora eu te envio de cidade em cidade também. Mas não para você destruir igrejas, mas para você plantar igrejas. E aí o Paulo vai, nesse texto que lemos, começa o versículo 1, dizendo exatamente isso. Depois disso, porque o Paulo não parava, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lembra Atenas, quando ele estava lá, pregou no Areópago? Aí terminou o testemunho lá, Corinto agora, Paulo. E se você for ler esse capítulo 18, ele prossegue em viagem, ele vai para Éfeso, ele vai para Cesareia, ele vai para Antioquia, ele vai indo de cidade em cidade. Ou seja, Deus não jogou nada fora. Deus não jogou o Paulo fora. Deus não jogou as aptidões, as inclinações naturais dele, mas Deus redimiu tudo, converteu a Cristo e redirecionou aos propósitos do reino. E com você, comigo, vai ser a mesma coisa. Eu já contei aqui uma vez a experiência que eu tive, estava diante de uma mangueira. E a árvore estava cheia de mangas, mas estava tão cheia de mangas, mas tão cheia, que eu olhei assim, e eu disse, meu Deus, mas que desperdício. Quem é que vai comer todas essas mangas? Aí, no outro dia, no mesmo lugar, mas chegou assim, um bando de passarinhos, de aves, e atacaram aquela árvore, e começaram a comer as mangas. E os fiapinhos que iam caindo no chão, as formigas ainda iam levando. Então pergunto, se Deus não desperdiça nem fiapo de manga, vai desperdiçar a tua vida? Jesus já disse, vós valeis mais do que muitos pardais. A sua vida tem valor para Deus, Ele não vai jogar nada fora, Ele vai redimir tudo, vai converter a Jesus e aos propósitos do reino. Agora uma segunda verdade. Chamado é para ser de Cristo, estar com Cristo, andar com Cristo e servir a Cristo. Porque se você me perguntar assim, pastor, você acredita em chamado?
Pessoas que têm um chamado, sim, acredito, mas que chamado? Chamado de estar com Cristo. Chamado para ser de Cristo. Chamado para andar com Cristo. Chamado para servir a Cristo aonde quer que se esteja fazendo o que for. Desde que bom. Claro que em algum momento do cumprimento desse nosso chamado de estarmos com Cristo, de andarmos com Ele, de servirmos a Ele, pode ser que em algum momento dessa nossa caminhada com o Senhor, Ele nos confie uma tarefa específica, uma missão especial, que talvez nós vamos nos ocupar com ela o resto da vida. Mas ainda assim vamos estar no cumprimento dessa missão, dessa tarefa, em obediência à nossa vocação maior, o nosso chamado de sermos dele, de estarmos com ele, de andarmos com ele e de servirmos a ele. Porque o que adianta você fazer qualquer outra coisa, ainda que na igreja, se você não for dele, não estar com ele, não andar com ele? E não fizer o que faz de fato para servir a ele. Então, tem gente que fala assim, não, o dia que eu deixar esse trabalho, aí eu vou viver para servir a Deus. Quer dizer, você já não pode servir aí não? Olha só o que o Paulo vai escrever mais para frente aos cristãos de Corinto que estavam na condição de escravos. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 7:20. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade, pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, e assim também, quem é livre é escravo do Senhor. Quem foi chamado sendo escravo é um liberto do Senhor. E quem foi chamado sendo livre é um escravo do Senhor. Ou seja, você quer ter a liberdade? Tenha. Se você pode conseguir, consiga. Mas isso não é condição para você servir a Jesus. Isso não é condição para você cumprir o teu chamado de ser de Jesus, de viver para Jesus, de andar com Ele. E seja o que fizer, fazer para a glória dEle. Esse é o chamado. Olha, por exemplo, o Paulo. O Paulo, em determinado momento do seu andar com o Senhor lhe deu uma tarefa específica, uma missão. Você vai pregar o evangelho aos gentios. Essa é a missão que eu tenho te confiado. E o Paulo, então, se esforça no cumprimento dessa missão, em obediência à sua vocação de ser de Cristo, estar com Cristo, andar com Cristo, viver para servir a Cristo. Agora, nem sempre as ofertas chegavam. Nem sempre o sustento das igrejas chegava a tempo. E quando não chegava, o que ele fazia? Fazia tendas. Que era uma ocupação, um ofício que ele tinha. Versículo de número 3, ele se encontrou com o Áquila e a Priscila, que eram judeus, fabricantes de tendas. E diz assim o verso 3, e por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. E por que que o Paulo não entrava em crise nessas horas da vida? Mas essa não é a minha vocação. Mas esse não é o meu chamado. Deus me chamou para pregar o evangelho. E eu aqui, mexendo com couro, mexendo com pelo de bode, fazendo tenda. Por que não entrava em crise? Porque ele
Primeiro, essa situação apenas limitou a sua dedicação, a sua missão específica, mas não a impediu de domingo a sexta fazer tenda. Mas no sábado, verso 4, ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. O cumprimento da missão ficou limitado, mas não ficou impedido. Paulo, vai ter uma reunião de oração na sinagoga quinta-feira. Você pode pregar? Poxa, não posso. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Tá, mas e no sábado? Não, no sábado, estou lá. Conta comigo. Pode deixar que eu levo o ensino. E segundo, porque ele cria de fato naquilo que um dia ele ia escrever para os próprios coríntios. Lá nas suas epístolas, ele escreve assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Não é só cantar, não é só pregar, não é só trabalhar na recepção, não é só trabalhar na escola bíblica. Quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, estou pregando sábado na sinagoga, estou servindo a Deus, para a glória de Deus. Estou fazendo tenda, estou servindo a Deus, para a glória de Deus, e vou fazer a melhor tenda, porque é para o Senhor, porque é para a glória dEle. Igual a história, né, de uma senhora que fazia vasos, e ela decorava os vasos de tal forma, excelente, mas ela não decorava apenas nas partes visíveis do vaso, mas naquelas partes que ninguém ia ver. E alguém um dia perguntou, mas por que a senhora se esmera para decorar essas partes? Ninguém vai ver. Não, mas Deus vai ver. Deus vai ver. Então, pastor, eu cuido de criança. Isso é servir a Deus? Qual foi a missão que o Senhor confiou a Maria? Pastor, eu trabalho com limpeza. Isso é servir a Deus? Não, se você faz bem feito. Como você acha que o José, lá no Egito, serviu na casa de Potifar? Mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Por que ele não entrou em crise? Pastor, eu trabalho numa empresa. Você não sabe como é aquilo lá, que rola nos bastidores. Pergunta, é possível servir a Deus lá? Difícil. Mas o Daniel não serviu ao Senhor na Babilônia? Vai ter momentos que você vai se sentir de fato na cova dos leões, mas o Senhor vai mandar um anjo para estar contigo. Porque é ao Senhor a quem servis. Lembra o que Paulo um dia disse para os escravos? Olha, sirvam bem, mas não só quando vocês estão sendo vistos. Sabe funcionário que trabalha de um jeito quando o patrão está e de outro quando não está? Então, tem que ler esse versículo. É ao Senhor que servis. Você é um discípulo de Jesus, você vai ser o melhor funcionário ali, onde Deus te colocou, porque é ao Senhor que servis. É para o Senhor que você faz. É para o Senhor, é do Senhor a tua vida. Você que é professor, em nome de Jesus, você que é professor de escola pública, olha aquelas crianças, aqueles adolescentes, como meninas e meninas que o Senhor confiou a você. Serve essas crianças como se você estivesse servindo o próprio Jesus.
Olha lá para aqueles rostos e vê Jesus, um Jesus adolescente ali. Faz o seu melhor em nome de Jesus. Você é discípulo de Cristo. E terceiro, irmãos, nada que a gente faça nessa vida, ouça isso, nada, absolutamente nada que a gente faça nessa vida é para sempre. Não é para sempre. Você pode chamar isso de profissão, você pode chamar isso de vocação, você pode chamar isso de chamado, você pode chamar isso de serviço, você pode chamar isso de emprego fixo, emprego temporário, bico, seja o que for que você chame. Você pode dizer que você está no lugar certo, você pode dizer que você está no lugar errado, você pode dizer que você faz o que você gosta, você pode dizer que você aprendeu a gostar, ou está tendo que aprender a gostar. Seja o que for, não é para sempre. Olha só, o tempo de fazer tenda de Paulo foi limitado, porque o versículo 5 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, chegaram as ofertas das igrejas da Macedônia, inclusive as igrejas mais pobres do Novo Testamento. E eram as igrejas que mais ofertavam. Eram as principais cooperadores do ministério de Paulo. Então chegaram as ofertas. Bom, agora eu posso deixar aqui as tendas, não preciso dessa ocupação para gerar o meu autossustento, vou me dedicar àquela missão que o Senhor me confiou, que é pregar o evangelho aos gentios, começando pelos judeus. Pronto. Agora, até esse tempo, ali em Corinto teve dia para terminar. Se você for ver o último versículo dessa passagem, verso 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Então, tudo que a gente faz tem um começo, tem um meio, tem um fim. É por isso que Jesus disse: trabalhai enquanto é dia, porque vem a noite, que ninguém pode trabalhar. É como se fosse uma partida de futebol. Você tem 90 minutos para fazer alguma coisa. E uns acréscimos. Juiz apitou, não adianta mais correr, não adianta mais suar a camisa, não adianta fazer gol, não vale mais nada. Acabou. O tempo acabou. Então, se é assim, vamos orar. Vamos pedir graça a Deus para que, enquanto algo estiver nas nossas mãos, confiado às nossas mãos, seja o que for que Deus confiou hoje, agora, as tuas mãos, as minhas mãos, as nossas mãos, a gente faça com zelo. Com zelo. Porque não vai ser para sempre. Olha, Eclesiastes 9:10, e tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Agora, esse conforme as tuas forças, não é assim, do jeito que dá. É a força que eu tenho. Não é esse o sentido. O sentido é faça com todas as tuas forças. Faça o máximo. O melhor. Dê tudo. Faça conforme as tuas forças. Deus te deu muita força. Faça conforme as tuas forças. Que a gente faça sabendo para quem a gente está fazendo. Porque eu sei, às vezes você se desanima porque você se sente não valorizado. Naquilo que você faz, você não se sente reconhecido pelas pessoas que deveriam reconhecer. E é verdade que a gente serve a Deus servindo as pessoas. Mas se em última instância nós estamos servindo a Deus, é dele que vai vir a recompensa. Amém? A Bíblia que diz: tudo o que vocês fizerem,
façam de coração, como quem obedece ao Senhor e não aos homens. Fiquem certos de que receberão do Senhor a herança como recompensa. Olha que glória! Por isso que nada que a gente faz no Senhor é em vão. Ah, pastor, mas ninguém está vendo, mas Deus está. Ah, pastor, mas ninguém está reconhecendo, ninguém está valorizando, mas Deus está, e no tempo certo Deus recompensará. Deus é justo, e Ele diz que Ele olha, Ele observa os homens para recompensar cada um segundo suas obras. Deus é justo, irmão. Faz o seu melhor, é para Ele. E faça. Vamos pedir a graça de não fazer só porque tem que fazer, né? Fazer por amor e com amor. 1 Coríntios 16, 14. Fazei todas as vossas obras com amor. Com amor. Paulo mesmo disse, se eu pregar o evangelho só por obrigação, não tenho recompensa. Mas se fizer de livre e boa vontade, com amor. Faça com amor. O melhor, com todas as tuas forças e com amor. É ao Senhor que servis. Você sabe que tem uma história verídica que fala de um piloto que foi abatido numa guerra, no seu avião, e ele pulou de paraquedas, foi preso pelos inimigos. Depois de alguns anos foi solto, voltou à sua terra, ao seu país, estava num restaurante um dia, chegou alguém para ele e lhe perguntou assim, e aí, o paraquedas? Funcionou? Aí ele olhou assim, se lembrou do fato, disse, sim, senão não estaria aqui. E aí ele se lembrou. Aquela pessoa que lhe perguntava era o assistente, que preparava as suas coisas, dentre elas o paraquedas, para que ele pudesse pilotar o avião. Mas ele, no seu orgulho, na sua arrogância, não cumprimentava o assistente. Desprezava. Eu sou de uma outra categoria. Agora eu pergunto, já pensou se naquele dia o assistente fosse descontar o desprezo no paraquedas? Como ia se sentir depois? Por isso, irmãos, você tem um chamado, o seu chamado é para ser de Jesus. Para estar com Ele, para andar com Ele e para servi-lo em tudo o que você faz, para a glória de Deus. Se a gente entender isso, não importa o que a gente estiver fazendo, por menor que pareça, vai sair para a bênção de muitos. Talvez de pessoas que a gente nem imagina vão ser alcançadas. Vai ser para a paz do nosso coração. E vai ser para a glória de Jesus. Minha oração é que assim seja, na minha vida, na nossa vida como igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. E na sua vida também, de segunda a sexta-feira, em todas as coisas que Deus confiar você para fazer. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.